Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã, numa operação que resultou na morte do líder supremo, Ali Khamenei, e abriu o maior conflito militar da região nas últimas gerações. O que parece uma ruptura repentina é, na verdade, o resultado de décadas de rivalidades acumuladas: a Revolução Islâmica de 1979, o programa nuclear iraniano, a Guerra dos 12 Dias de 2025 e uma tensão que nunca encontrou solução diplomática duradoura. No História em Pauta de hoje, vamos contextualizar esse conflito. Quem são os atores, o que está em jogo e o que a história nos diz sobre para onde isso pode ir. Olá, estamos começando mais um História em Pauta, um programa que fala de atualidades sob um viés histórico. Hoje vamos conversar sobre o conflito, a origem do Irã, que é a Pérsia Antiga, e os conflitos que envolvem o Irã e Israel e também os Estados Unidos, tá bom? Não percam, vamos bater um papo agora com o nosso amigo André. O André é um professor de História e informação muito bacana. Professor que tem uma experiência vasta nos cursinhos e nos colégios de Fortaleza e que está na ativa e que estuda e que gosta do assunto, tá? André, que bom estar com você aqui. Um prazer receber você aqui no História em Pauta. Agradeço demais, Wagner. É um momento realmente importante, porque a gente vai estar aqui desenvolvendo um trabalho de ajuda à comunidade, né? Um processo que não tem só um público. Como professores, algumas pessoas que possam nos assistir ficam pensando, ele vai dar aula agora nesse formato. Não é aula, é um bate-papo, é uma conversa que a gente vai ter. O programa tá tendo uma evolução para ajudar a criar um assistencialismo de trabalho e colocar a história no lugar que ela tem que estar. Isso, André. É no dia a dia, é no momento das pessoas. Isso. Obrigado aí pelo convite. Inclusive, André, já que você falou nisso, é verdade, a gente procura os ex-alunos, alunos interessados no Enem, e os interessados, né? Pessoas que não têm muito contato com isso, não têm conhecimento, quer aprender, quer saber, né? Claro. Tem interesse, enfim. André, é o seguinte, as pessoas, de modo geral, não sabem que o Irã foi a Pérsia Antiga, né? Sim. E foi a Pérsia Antiga. Mas envolve atualmente 3 personagens que estão aí nas mídias, né, assim, e que a gente vai bater um papo sobre eles, obviamente, trazer essa historicidade, esse contexto histórico que é vasto, né? Certo. Que remete antes de Cristo, tudo isso, né? Mas 3 personagens, eles estão bem em voga, né? Também na mídia aí. Sim. E aí a gente trouxe aqui, inclusive, né, para dividir com nossos telespectadores, nossos ouvintes, tá? Quem são os 3 atores que a gente vai, de uma maneira ou de outra, voltar frequentemente e falar deles, tá certo? Claro. É o Ayatollah Khamenei. Exatamente, né? Recém-falecido, né? Que era o que estava há mais de 30 anos no poder do Irã. Isso. Substituindo o que instituiu uma ação mais enérgica de domínio sobre aquele país, que era o Ayatollah Khomeini. A gente já vai falar, inclusive, esse processo, essas sucessões. A ideia, sem dúvida nenhuma, é exatamente entender um pouco, até não somente do país, mas de uma maneira geral da cultura que envolve aquela região. Estamos aí com Donald Trump, né? Uma figura importante também, né? Que é a pessoa, quem sabe dizer, a pessoa mais importante do mundo. Né? Atual presidente dos Estados Unidos. Quem se torna presidente dos Estados Unidos, a gente faz essa colocação. Ele é a pessoa mais importante do mundo. E o senhor Netanyahu, Benjamin Netanyahu, né? Que faz hoje a condução do Estado de Israel. Né? Isso. Pois é, então, quais são os interesses envolvidos? Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui e voltar essa história. Afinal de contas, vamos começar então batendo um papo sobre o Khomeini, né? Assim, na verdade, para quem não sabe, a palavra Ayatollah, ao pé da letra, quer dizer o espelho de Deus. Então ele é o líder supremo, é o líder religioso. Tudo que acontece no Irã tem que passar por ele. Ele decide tudo, tá certo? Wagner, essa história de Ayatollah começou quando? 79, né? Isso. A família do Mohammad Pahlavi, né? Que era apoiado pelos Estados Unidos, né? Tinha um apoio integral dos Estados Unidos, né? Então, para quem não sabe, os Estados Unidos já foram amigos, tiveram relação estreita, né? Com o Irã, né? Exato. Mas esse domínio imperialista que os norte-americanos faziam no mundo
Os iranianos, especialmente esse outro setor que comandava a parte religiosa, não gostou, né? Não gostava daquela atitude de submissão, né? E aí houve uma revolução, né? Na verdade, chamada Revolução Iraniana de 79, foi assim, Isso. que chega ao poder o Ayatollah Khomeini, né? Assim, Exato. faz a Revolução Iraniana de 79, né? Assim, a embaixada norte-americana foi fechada, expulsos os norte-americanos do país, tal. E a partir daí houve o quê? A cisão, houve a separação, né, do Irã dos Estados Unidos. Os iranianos passaram a ter os norte-americanos como maiores inimigos, né? Sim. E vice-versa. Claro. Né? Até porque também o Irã passou a dizer que o modelo americano de vida capitalista, né, digamos assim, para as pessoas entenderem mais rapidamente, que bebe uísque, que tem revista pornográfica, sexo, droga, aquele modelo era o império do mal. Sim. Os iranianos, quanto à percepção religiosa, na verdade, não aceitavam isso, né? Enfim, houve uma cisão cultural, política, cultural, né, que se mantém até hoje, ok? Ok. Não é verdade? Eu quero lhe pedir um favor. Eu queria dar um panorama bem abrangente e, ao mesmo tempo, objetivo, para que as pessoas consigam entrar exatamente nesse ponto que você colocou. Eu gosto de dizer que quando a cultura islâmica surgiu, ela surgiu sem pretensões guerrilheiras. Sim. Muita gente tem uma visão, quem sabe até por vias plenamente ocidentais, do que é o islamismo de uma maneira totalmente deturpada, né? O islamismo, que é uma cultura religiosa que é vista sem nenhum tipo de originalidade, porque com a criação feita no tempo da Idade Média por Maomé, uma cisão, uma mistura entre cristianismo e judaísmo, Isso. ela ainda pregava intensamente uma ideia de palavra justa, palavra de Isso. paz, o seguimento aos bons costumes. Eu gosto até mesmo de dizer que quem fala de islamismo, quem fala, na verdade, de uma religião de uma maneira geral, fala da paz, do bem, da construção da pessoa. Geral, todas né? as religiões abordam isso. Né? Exatamente. Então, muita gente criou sobre o islamismo esta visão maléfica exatamente por conta deste período que nós vamos ter que contextualizar com alguém que está, com as pessoas que estão nos acompanhando, que é o período principalmente da Guerra Fria. E também, viu, André, só uma curiosidade, claro. é que quando Maomé morreu, o islamismo ele se dividiu, não foi? Em sunitas e xiitas. Exato. De forma mais genérica, mais rápida, os sunitas eles seguiam o Sunnah, de forma mais moderada, né? Sim. Assim, a religião com esses princípios básicos, né? Os xiitas não, passaram a ter uma visão mais radical, seguiam os princípios radicais, né? Assim, e ao mesmo tempo... Aí essa percepção dos xiitas é que entranhou o mundo moderno, basicamente, não é verdade? E basicamente era uma maioria no Irã por muito tempo, né? Assim, exatamente. Essa visão mais... Tem mais, tanto que, por exemplo, a gente tem muito que falar, muito que organizar nesse nosso bate-papo. Mas, por exemplo, um dos grupos que está se falando muito nessa mídia atualmente, que é um grupo do Líbano chamado de Hezbollah, Isso do Líbano, que é um grupo patrocinado pelos iranianos de linha xiita. Mas, hoje em dia, os sunitas têm uma certa vantagem em agrupamentos paramilitares, em representações que a gente chama no Ocidente de terroristas e tudo mais. E quando você fala em relação ao Maomé, sempre bom contextualizar, já que a gente está botando a história mais próxima a quem nos assiste, é ainda a Idade Média, é século VII, eles tiveram realmente uma abrangência muito eficiente, e isso foi conquistando aqueles territórios. Mas chegando à questão da Guerra Fria, é bom lembrar, Estados Unidos e União Soviética, que brigavam naquele tempo, agariavam aliados quase sem muitos critérios. Vamos lá. O que é um aliado norte-americano naquele período da Guerra Fria? É aquele que detestava o comunismo, é aquele que detestava a União Soviética e, pelo outro lado, existia a mesma coisa. que estava alinhado os interesses norte-americanos, Isso. o Ocidente, E digamos. quem começou um tanto quanto esse processo gerou um pouco disso foi a criação do Estado de Israel. Pronto. Aí, André, só um minuto, para poder as pessoas entenderem Claro. melhor. Vamos parar aqui no Estado de Israel, para ter essa percepção. Então, Que aí ainda liga-se na até Guerra mesmo essas Fria, figuras, né? Além da Guerra Fria, né, André? O mundo árabe, digamos assim, o mundo do Oriente Médio, eles não entendem, na verdade não entendem, a concepção de mundo deles, desde antes de Cristo, tem essa percepção de não democracia, ok?
Então essa balela de dizer que vai levar a democratização, a democracia, essa experiência, para eles não faz sentido. Então, André, eu fiz uma provocação aqui, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, Levi. Aí, ó, vamos passar aqui a imagem, tá? Eu coloquei os 3 líderes, né, os 3 personagens, mas coloquei também essa percepção aqui, olha só. Legal. Isso aqui foi do historiador Heródoto, tá legal? Antes de Cristo, no século V, tá? Na Grécia. É o pai da história. E os persas, que é o Irã, como eu falei anteriormente, hoje é o Irã, né? Os persas se tornaram uma civilização poderosíssima, né? Sim. E na expansão imperialista deles, né, assim, inclusive para chegar ao mar Mediterrâneo, eles abriram um canal que os egípcios tinham aberto assim, rudimentarmente, eles melhoraram para dar acesso às embarcações para o mar Mediterrâneo. A força hoje, imperial dos persas só perdia para os romanos, inclusive. Né? Isso, que hoje é o canal de Suez, que foi reaberto pelos ingleses e franceses. Sim. Mas Bem o que eu quero lembrado, dizer com bem isso? lembrado. Houve um choque imperialista entre persas e gregos, isso remontando à história antiga, né? Sim. E houve uma guerra, né? Assim, uma guerra. Mas olha só, o que é que o Ciro, o grande imperador persa, fundador do Império Persa, ele disse sobre os gregos, que conheciam a ideia de democracia, né? Ele disse o seguinte, André, ó, nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para reunirem-se e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Com essas palavras, Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras, praças, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras e não tem lugar algum com essa finalidade. Quer dizer, o próprio Ciro ironizava porque que eles perdiam tanto tempo nas ágoras falando democracia, votando, se Atenas ia para a Sem guerra, usar se efetivamente esse quer dizer, tipo isso é uma coisa de palavra. que vem né? da história dos persas, né? Assim? Isso. E aí, André, só para a gente voltar, seguir, só aí levar mais outra imagem para seguir aqui o raciocínio, para a gente continuar. Pronto. E o Império Persa, como eu estava falando agora, né? Ó, ele fez toda essa expansão. Se você vê toda essa parte mais vermelha, né? Assim, toda essa expansão do Império Persa chegou a esse domínio. Persa está aqui embaixo, né? E as cidades-estados poderosas, como Persépolis, Passárgada, Susa, aqui embaixo do Golfo Pérsico. Observe que a Pérsia é embaixo aqui no Golfo Pérsico. Né? Assim? Sim. Então é um lugar estratégico. Claro. Né? E eles já tinham esse poderio estratégico dessa região. É bom o pessoal também, até mesmo ao notar, quem sabe pode surgir essa curiosidade, como é que eles conseguem toda essa força. É porque os persas, eles conseguiram, o próprio rei Ciro conseguiu estrategicamente fazer algumas adesões de povos vizinhos, como os medos, Sim. e com isso ganhar uma força militar. Uhum. Nós não estamos falando somente de um império numa condição só cultural ou estratégias de economia, mas também numa força militar extrema, poderosa, que só foi detido por algo muito poderoso além deles, que é a questão exatamente dos gregos, que contavam com uma aliança de muitos povos, né? As cidades-estado da Grécia passavam das 400. Tem gente, o Wagner, que é engraçado. Quando a gente vai ali para a sala de aula estudar a Grécia, por exemplo, que a gente estuda Atenas, Esparta, pensa que só tem 2 cidades, né? Não. Pensa que só imagina que só tem ali. Essas O universo, né? o universo grego passa das 400 cidades, que formará aquela conjuntura e aí ganhará uma força para conseguir derrubar esse império. Mas isso é claro com o passar de muitos outros imperadores, Ciro, Cambises, Dario e tudo mais. Pois, pegando o raciocínio do André, pessoal, Claro. Os persas, nessa expansão deles, né, assim, quando eu falei que eles abriram o canal, que hoje é o canal de Suez e tal, né, essa expansão imperialista, os persas chegaram até a Mesopotâmia, quer dizer, já tinham dominado a Mesopotâmia. Hoje Iraque. É, né? que hoje é o Iraque. Muito bom. E eles libertaram, Ciro libertou os hebreus, hoje os judeus, do cativeiro da Babilônia. Por que isso? Porque o modelo de dominação dos persas era um modelo que não era agressivo, matar o inimigo por matar. Eles dominavam o povo, pediam impostos, homens para o exército persa, mas aceitava a religião, a cultura, a tradição, eles não impediam isso. Que ironia, né? Os persas, que hoje é o Irã, que tiraram os hebreus, os judeus do cativeiro, hoje são atacados pelos judeus. Aí tem uma historicidade por trás disso. Eu queria que a gente conversasse agora mais sobre isso, né? Tá bem. Pois vamos lá, ô Levi, vamos pegar outra imagem para a gente seguir o raciocínio. Hoje, na verdade, eu coloquei esse mapa aqui, André, se você observar de casa também, você vai que lá do lado direito, a parte superior direita, você vai encontrar o RSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não existe mais.
Mas ele é Acabou tão... em 91. 91, mas ele é tão bacana porque destaca o Irã. Claro, Então, se você vê a posição geográfica do Irã, ele está entre o Afeganistão, do lado oriental, né, o Paquistão, que são montanhas, né, o Mar Cáspio e montanhas da ex-União Soviética. Então, na verdade, o Irã ele é uma grande, digamos, elo. um planalto Sim. rodeado de montanhas. Exato. Por É isso- o elo, é a conexão que existe nessa E isso localidade, né? desfavorecia os exércitos entrarem, como ainda hoje. Sim. Os Estados Unidos e tanto o Trump e o Netanyahu, eles não têm coragem e não Exatamente. querem que os soldados entrem aí. Porque entrar aí é diferente do Iraque. É complicado. Então os soldados iranianos levam vantagem. Eles não levam. E aí a guerra chegou num ponto dramático. Antes, nas guerras, eles mandavam os caças atacarem primeiro e os soldados atrás. Hoje eles mandam o quê? Os drones, nem aviões eles mandam. E aí fica uma guerra completamente desigual, covarde para os soldados, né? Eles não têm solução. Né? Hoje a tecnologia militar, ela é assusta, muito né? fantástica. Ela é muito fantástica, né? Ela se justifica querendo diminuir o máximo possível de vítimas, mas ao mesmo tempo depende do ponto de vista. Para quem eles vão atacar, eles não vão se preocupar com isso, né? E, por sinal, entrou a partir daí um outro, vamos dizer, protagonista. São tantos protagonistas, mas vai entrar outro, que é a China, com as suas tecnologias, principalmente também de drones, perder né? soldados numa guerra que Israel está tendo benefícios americanos nessa história toda, perder soldados americanos, a população não vai gostar. Sim. Não é verdade? Claro. Aí diminui o ibope do seu Trump lá nos Estados Unidos. Principalmente uma porque... série de questões envolvidas. E se vende muito uma visão israelense de um exército muito poderoso, muito destemido, muito bem treinado. Então, perdas nesse ponto realmente gerará uma queda de projeção, de força, principalmente, é claro, do político em si, né? É verdade. Mas assim, para que as pessoas nos entendam, né, André? O Irã, vou repetir, que foi o grande império persa, Claro. a civilização persa, que os gregos os admiravam, os persas Sim. não gostavam de ter escravos, eles preferiam pagar salários, os gregos se irritavam, admiravam eles por isso também. E outra coisa, eles têm um banco com o maior número de ouro guardados, joias do antigo Império Persa, Sim. que é o maior patrimônio guardado no banco da história. Então, há interesses por essa riqueza. Outra riqueza, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Há interesse por essa riqueza. E também o poder estratégico. Se você olhar no mapa de casa, você vai ver, né? O Golfo Pérsico, Claro. o Irã no sul. Então, aí no Estreito de Oman, né, assim, é que passa os petroleiros. Tem um ponto estratégico que passa os petroleiros e tal. Então, todos têm um interesse envolvido nisso aí, tá? Só que, ao contrário do que os Estados Unidos fizeram com o Iraque, fizeram uma guerra injusta, né? Disseram que tinha armas químicas e biológicas, acabaram milhares de pessoas, né? Mataram o Saddam Hussein, não é verdade? E não tinha armas químicas e biológicas, e o Bush não está preso, na verdade. O Irã, a coisa não é bem assim. É um país que é estruturado, um país que é treinado, um país que, enfim, na verdade, a situação é outra, né? Na verdade. Exato. Eu queria voltar só a um ponto, que você falou muito bem, há uns minutos antes, que existia até uma certa boa relação do Irã com esse Ocidente. Sim. Né? Existia porque no tempo da Guerra Fria, como eu estava para comentar, para fazer o comentário, quem se opusesse a determinadas situações desses grandes lados, né, dito comunista, capitalista, Isso. ganhava a simpatia, ganhava a aliança. Só que quando entrou aí nesse panorama o Estado de Israel e muito essa comunidade árabe, essa comunidade islâmica se opôs a esse pequeno território, mas com muita força ocidental e com muita força dos Estados Unidos, então foram criando um mal-estar ali de uma relação e tudo mais. Aí se cria o Estado de Israel e não se cria o Estado palestino. Exatamente, é porque não houve a compensação. Então, criação de uma organização de libertação da Palestina com a OLP. Isso. Lembra-me agora até mesmo a figura do Yasser Arafat, que era um destemido guerrilheiro, depois começou a optar por questões mais pacíficas. Mais moderado. Exato. Enquanto cada um daqueles lados, Estados Unidos e União Soviética, foi armando os seus aliados.
No contexto da Guerra Fria. Exatamente. A guerra Irã-Iraque na década de 70 para a década de 80, Isso. ela é uma grande prova disso, já da determinação dos Estados Unidos em tentar acabar com essa formalidade que o Irã começou a criar, porque o Irã começou a taxar qualquer tipo de influência do Ocidente, esse prenúncio de globalização, como uma ocidentalização. Isso. Ele queria resgatar aquela sua verdadeira origem islâmica através daquele radicalismo. E aí vem esse mal-estar tão pertinente até hoje, Isso. que não conseguiu mais resgatar aquela diplomacia, aquele bom resultado, e aí foi se transformando realmente no que os Estados Unidos chamou, numa certa época, num país do eixo do mal. Né? É muito legal isso, né? Isso o cara está não chamando pode o ser outro... inverso também, não? A visão dos... Também, exato. É exatamente o que eu digo legal. Eu quero pedir perdão pela consideração, foi um atrevimento de palavra, mas querendo dizer o quê? Que eles conceituam a partir do momento que eles querem. Os interesses deles. Exato. A partir do momento em que eles virem Cuba, Coreia do Norte, o Irã, alguém que eles acham que possa atrapalhar suas condições internacionais, aí eles já dizem, esse aqui não presta, esse aqui é do mal. Mas a gente tem que parar um instante e olhar o outro ponto de vista. Isso. Eu estou falando aqui, condeno algumas ações autoritaristas que o governo aplicava, questões sociais. Mas não é direito uma política internacional dessa ser feita dessa maneira, sem conciliação, sem uma conversa, sem um tratado. André, né? Já que você falou em cultura, quando a gente vai estudar, na verdade, a gente tem que analisar a antropologia. O que é que os antropólogos dizem, né? Entendi. Não existe cultura, mas culturas. Nós temos que respeitar as culturas dos povos. Claro, a diversidade não existe cultura superior fato. que diga que um é um demônio, ou sei lá o que for. Não existe isso. Tem que ser respeitado, é assim? E aí, André, fiz outra provocação. Bora voltar para aqui nossa visualização, para que o nosso ouvinte, nos acompanhe melhor aqui, né? Nosso bate-papo. Entendi. É a próxima imagem, né? Assim, vamos lá. Pronto. Como você falou de cultura, na verdade, o Irã antigo, que é a Pérsia, eles cultuavam o zoroastrismo, Sim, né, assim, sim. que são precursores da percepção monoteísta. Para Isso. muitos historiadores, o cristianismo bebe da fonte do zoroastrismo. A base é o dualismo Isso, religioso. que ainda né? hoje existe a religião zoroastrista. Conflito, né? O zoroastrismo Sim, no Irã. claro. Então existe zoroastrismo, islamismo, xiita, sunita, né, assim. Enfim, é um povo que tem muita cultura. Outra curiosidade. É o caldeirão, né? O pessoal chama ali, e é o caldeirão aprenderam a falar étnico. inglês, grande parte da população iraniana fala inglês, que dizem que é para entender melhor o inimigo. Dá para entender a preocupação? Outra curiosidade também, se eles são uma cultura, a percepção é a seguinte, é que os iranianos, na verdade, eles passaram a determinar o poder para o Ayatollah, que é o espelho Sim. de Deus, o líder supremo. Que é interessante a gente também comentar como é que isso chegou a Khomeini, acontecer. Né, enfim. Isso. E, por outro lado, por exemplo, Israel, eles dizem que são o quê? Que Israel é a Canaã da Bíblia, né, assim, a Certo, terra prometida. Exatamente. Que também mata o nome de Deus, para proteger, ainda hoje, a terra prometida, a Canaã, não é verdade? Aí, em provocação, né? Você está vendo aqui Jerusalém, Estado de Israel, e o Irã é um pouco mais à direita, né? Depois da Jordânia para lá, que a gente viu há pouco tempo. Aí tem uma provocação aqui, né, Levi, que eu coloquei aqui embaixo, para a gente fazer uma discussão também aqui. Tá certo? Só passar a imagem. A outra imagem seguinte, eu acho que é a outra. Isso aqui é a Praça de Isfahan, né, assim. A Praça de Isfahan é considerada uma das praças, falando em cultura ainda, né? É uma das praças maiores do mundo, certo? Sim. É uma praça de turismo, mas o Rio de Janeiro praticamente não recebe turistas, né? Porque era muito fechado, né? Assim. E esses prédios históricos, essa arquitetura árabe, né? Assim, ela é fantástica. Então, um país que foi criado num lugar que não tinha água, só passou a existir uma civilização porque eles tinham um aqueduto, eles encontraram um aqueduto embaixo do solo, sim. né? Fizeram 3 cidades poderosas, que eu falei, Persépolis, Susa, Passargas e tudo mais, assim. Mas, e que esses prédios históricos estão sendo bombardeados, né? São milenares, né? Assim, tá certo? Para quem não conhece. A outra imagem, por favor. Inclusive, Isfahan, tá aí a mesquita de Isfahan, ela foi bombardeada porque também ela tinha uma produção também de... para fazer a bomba atômica, né? Também foi Natanz. Enriquecimento de urânio, né? Enriquecimento de urânio. Natanz, a outra cidade, e Isfahan. Mas são cidades belíssimas, né? Assim,
O mundo ocidental não tem muito envolvimento com isso, mas a arquitetura é impressionante, né? A cultura é impressionante, né? Nessa hora, a dor e a plena tristeza que a guerra provoca, né? Ela não tem nenhum tipo de filtro nesse momento. Uhum. O que é a história, o que representava aquele prédio, aquela estrutura, aquela condição? Para a guerra, nada daquilo ali importa. Principalmente porque agora vai se impor uma determinada vitória de um determinado povo. Eu cheguei a vir o ataque que foi feito de algumas pessoas a determinados monumentos já, para demonstrar aquela ideia de vitória, né? Mas assim, a história é penalizada com isso, porque nós precisamos dessas fontes, mesmo que não tenha mais aquela conexão com o que está atualmente acontecendo. Mas nós precisamos reviver esse momento. André, né? você está falando tão importante para os ouvintes aí. Quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, só por uma curiosidade, já que ele falou nisso, eles invadiram o maior museu do mundo, né, que era em Bagdá. Eu cheguei a e quando os soldados inclusive entraram, atacando as entradas desse museu, que era ainda milenares. Ficaram perplexos, que eles tinham, digamos assim, o poder bélico das armas, mas não tinha aquela cultura milenar na frente deles. Por isso a frase agora é provocativa, né, Levi? Vamos passar aqui para a frase, para a gente fazer uma provocação aqui, tá? Pode colocar aí, Levi? A frase. Pronto. Olha só. Considerando que tanto o Ayatollah, líder supremo do Irã, quanto o líder de Israel, exercem autoridade que se entrelaça com a identidade religiosa de seus povos. Pode-se afirmar que a religião é um fator determinante para explicar o conflito entre os dois países? Isso é fato ou fake? Isso é verdadeiro ou é falso? Não, eu acho que está dentro do processo. Muita gente... Você fez um raio-x muito preciso de intenções dos Estados Unidos em ter o Irã. Tesouros, petróleo, energia, posição geográfica. Isso até mesmo, eu gosto até de lembrar, que é uma coisa que a gente até ensina. Quando a gente está em sala de aula, a gente quer colocar muito essa condição de realidade. Isso. Não é só Deus ou não é só cor de pele. Eu estou atacando aquele povo porque eu me sinto superior etnicamente. Mas o que acontece? Isso pesa também. A questão cultural, nós então, André, não temos... é só religiosa, não é isso? Não é só religiosa. A questão cultural, ela tem sido também uma justificativa constante, desde tempos modernos. É uma Europa que se sentia o centro, é um cristianismo que se dizia uma forma de salvar as pessoas. Então, essas justificativas são aplicadas e às vezes são realmente reais. Mas, assim, existe uma parcela, mas não é, na minha concepção, a que vai ser predominante. Como você disse, estamos numa aldeia de diversidades. Nós temos um caldeirão. Nós temos aqui agora partir para o respeito, para a compreensão das outras realidades, para conseguir ter esse respeito. Mas algumas pessoas, como Donald Trump, não querem saber disso. Ele acha que ele é um salvador, ele acha que... um dos depoimentos dele recentemente, ele disse, agora não tem mais conversa. Eu tinha que conversar antes. Como a conversa não aconteceu, agora eu vou atacar. Como se ele fosse o juiz, né? A polícia do mundo. Os Estados Unidos sempre se colocou muito essa ideia. Somos a polícia do mundo. E aí... Faz tempo. Sem dúvida. E a mídia é muito conveniente com isso. E aí a grande mídia é muito conveniente com isso. Exatamente. E a questão, portanto, da religiosidade usa-se. Tem realmente uma condição, um peso. Mas eu acredito que não vai ser tão pesado como uma questão financeira, como uma questão militar, como uma conquista. Hoje, Wagner, os Estados Unidos estão passando por uma crise. Eles estão passando por uma crise social, de desigualdades. Quantas imagens são mostradas lá? Isso. Então dizem que... Saúde. Exatamente. A questão social, a questão da saúde pública, a questão do emprego, a questão até mesmo dos impostos. Então, o crescimento do país parece que não acontece mais. Então, sempre recorrem a isso. Né?
sempre recorrem a essa saída externa para o quê? Para resgate nacionalista, para um resgate patriótico e também um resgate econômico. E este inimigo que você citou muito bem como a China, porque eles considerarão como inimigo, deveria ser, na verdade, um grande parceiro. Porque hoje tudo é da China. Estamos aqui com esses mecanismos, com essa tecnologia, né? Tudo vem de lá. E aí, a partir do momento que a China diz assim, eu tomo partido disso, é perigoso. É perigoso eles realmente ganharem, eles realmente levarem aí adiante. Então, eu acho que essa autoridade nesse caldeirão étnico que a gente vive, esse caldeirão de diversidade que a gente vive, é perigoso e, quem sabe, malvado. Não vale a pena. Inclusive, André, eles estavam em processo de diálogo, né? Assim, então, uma sexta, se não me engano, uma quinta, quando foi no sábado, eles atacaram, não esperaram nem resposta, né? Coisa covarde. Mas que coisa estranha, né? Ilegal internacionalmente. E também os Estados Unidos, ao atacar, ele tem que ter autorização do Congresso, quer dizer que ele despreza o Congresso, ele despreza. Então podemos admitir que é um ditador também, nesse sentido. E a pergunta Exato. um ditador que é acusado de pedofilia, acusa um iraniano que é acusado de ditador. Um ditador que acusa o Irã que maltrata as mulheres. É o ditador do bem e o ditador do mal, é isso? Tem isso? Maltrata as mulheres, né? Assim? Mas, do outro lado, ele é um pedófilo, digamos assim. Então, esse modelo de democracia é um modelo para ser copiado pelo mundo. E esse modelo de democracia, ele pode invadir os países e prender o Maduro e levar o gemado para ser julgado nos Estados Unidos. E ainda faço uma outra provocação. Ele pode bombardear um país, né, assim, e sem declarar guerra, e invade, e ataca, destrói, e mata o líder, e quer botar outro líder no lugar dele. Aí eu vou fazer uma provocação. E se os árabes... Faça a primeira. E se os árabes que estão adormecidos, e se eles dissessem assim, vamos pegar e vamos dar, cada um de nós, vamos dar milhões de dólares para quem matar o Donald Trump. Botar a cabeça a prêmio. Porque para nós ele representa o mal. Tá entendendo o que eu quero dizer? Estou fazendo essas provocações para vocês, pessoal, para a gente dialogar e pensar, refletir um pouco. Porque, de modo geral, a mídia ela não vai dizer essas questões. Mas aqui, nós somos professores, estamos abordando a história sob o ponto de vista histórico. Na verdade, mostrando os mapas, mostrando os textos. Essa é a ideia, tá bom? E principalmente dizendo uma coisa que eu gosto muito de tomar essa parte de autovalorização. Estou valorizando o nosso trabalho. Pensem juntos, meninos. Quando a gente coloca essas diversas condições, é exatamente para formar a sua opinião. Nos acusaram muito, ou acusam de uma certa maneira, pessoas como nós, jornalistas, de formadores de opinião, só por um conceito, só por um lado, é o velho doutrinador. Quantas provocações colocamos, quantas condições colocamos aqui para você ter a sua própria opinião, e né? a imagem, André, não Pois é. Não estamos exagerando, tá aí. Uma guerra, destruição. Isso. É doloroso, né, Wagner? É doloroso. Pessoal, ninguém está aqui defendendo A ou B. Estamos esclarecendo a partir de argumentações de textos históricos. Exato. E as imagens, elas são terríveis, né? Assim, eu já conversei com um cara que foi para uma guerra. Ele disse, nunca queira estar numa guerra. Assim como eu já conversei com um cara que passou fome. Meu pneu. Nunca queira ver uma pessoa morrer de fome. Então isso gera fome, miséria, desespero das mães. A bomba que explodiu no colégio das crianças não dá nem para mostrar, né? Porque não é nem ético, né? Assim, mas você vê aqui a destruição. Então a pergunta é, Israel ficaria satisfeito se também tivesse a sua cidade de Jerusalém destruída? Nova York destruída, né? Assim, então a gente tem que pesar sempre tudo isso, né? E refletir sobre essas questões. Será que todas essas pessoas comungam? Se eu não estou enganando, André, essas aqui são as covas das crianças. Sim. Que foram mortas. Foi o enterro das crianças. Mais de 50 foram mortas em uma escola. Impactante, né? Quer dizer, que não tem uma preocupação com os civis, porque as guerras anteriores, ninguém está fazendo apologia à guerra, nem bomba atômica, que bomba atômica foi feita para matar ser humano, né? Matar homens, né? Assim, é um absurdo. Em 97 eu vi uma reportagem que existiam havia bomba atômica que destruiria o mundo, 35 planeta Terra, que isso é uma loucura. Imagina hoje, né? Assim, então, havia uma certa, sei lá se tem ética na guerra, né? Mas hoje mata mulheres, criança, escola, bomba em hospital, né? Assim, como Israel fez com os palestinos, é um negócio absurdo. Eu vou aqui, pegando alguma daquelas imagens,
lembrar, será que todos compactuam com esse governo? Será que todos são alvo? Será que todas as pessoas que estão só por estar ali naquela mesma pátria, naquela mesma condição, são também alvos desses inimigos? Será que essa senhora que você está compartilhando com a gente essa imagem, será que essa senhora ela diz assim, eu amo plenamente o Ayatollah, vou defendê-lo? Porque o que se passa, Wagner, é exatamente esse detalhe maldoso. O que se passa às vezes de elementos culturais como esse são exatamente o que se querem passar. A mulher com o véu, ela está sofrida. A mulher o pessoal daquela região, eles todos são compactuados com aquele governo. Será que sim? Será que eles estão ali aceitando também aquele governo? E aí, indiscriminadamente, pode matá-los? Quem dá esse aval? E ainda faço uma outra lembrança. Membros da ONU que, mais uma vez, foram negligentes, disseram, não aceitamos, não demos permissão, não sabíamos que isso ia acontecer. Quer dizer, é realmente uma decisão de um lado só. Né? E as imagens que sempre nós temos esse acesso, geralmente são imagens mostradas por um viés. Ninguém vê as imagens da Al Jazeera, a TV árabe. Também. A imagem ocidentais, especialmente norte-americana. Colocamos aqui. Então, tudo também, pessoal, é um reflexo de como você percebe o mundo, entende o mundo, né? Assim, nada é de graça. Tá certo? E aí, André, a gente também, não foi, Levi? A gente colocou aqui, no nosso História em Pauta, né? Nós colocamos também aqui indicações de filmes, certo? Tudo bem. Indicações. Ótimo. E culturais, de livro, de filmes, a gente faz isso, tá certo? Mas aí, vamos lá, Levi, só para as indicações aqui, para quem tiver interesse em ler e ver mais. Tá aí, ó, nós temos aqui o filme Argo, né? Sim. Dirigido pelo Ben Affleck, né? Assim, né? Que fala sobre a questão da Ele, Revolução... por sinal, é o protagonista, né? 79, né? É a Revolução Iraniana, né? Tá? Ele fala da embaixada, né? Aquela coisa toda, tá? Vale a pena ver o filme, né? Argo, tá certo? Tá aqui as cenas, estou mostrando aqui as cenas do filme, né? Acho que é um filme americano, obviamente. Acho que a plataforma, o stream é Netflix, né? É filme americano, mas é bom ver porque você tem acesso ao quê? A essa história, a percepção da história, né? Assim, tá legal? Aqui também temos outro filme que foi premiado, não foi? Também premiado, que se não é Persepolis, né? Assim, também é premiado, né, Levi? O filme foi premiado, tá? Chama-se Persepolis, tá legal? Também fala sobre a questão do Irã, cultura iraniana. A gente está colocando essas imagens para você ter acesso a outras informações. O que eu acho... Tá? Além do que nós estamos conversando. O que eu acho muito interessante, o Wagner e a todos que nos acompanham. Aqui, ó, as imagens do Persepolis, do desenho animado, né? Existir exatamente essa preocupação por esses lados do mundo, de mostrar o seu ponto de vista. Nós somos de uma geração que assistimos os enlatados norte-americanos. A gente assistiu o Rambo, a gente assistia o Braddock, a gente assistiu o MacGyver, e nos tornamos fãs incondicional do Ocidente e dos Estados Unidos. Hoje, felizmente, até principalmente com a internet, nós estamos vendo outros pontos de vista e entendendo que isso não é só opressão. É importante ter realmente uma indicação de um filme como esse para a gente saber o que está acontecendo e tirar essas dúvidas e combater a desinformação, principalmente. A gente, né, teve essa percepção toda, esse primeiro contato com o filme norte-americano, mas a gente teve essa curiosidade da história. Por isso, o apoio de vocês de casa, as mães, os pais, que façam seus filhos ter uma atenção com a aula de história, ler mais sobre história, ver mais documentários, né? A gente no Brasil não tem muito esse costume, tá bom? André, aí no nosso História em Pauta também, a gente sempre faz esse projeto, né? Assim, trazer personagens da história, trazer fato fake, como a gente viu aqui há pouco tempo, as imagens para poder dialogar com as pessoas que estão interessadas no assunto, e também indicações culturais de filme e livro, né? E a gente também trouxe uma questão aqui, para a gente ver como é que os alunos são cobrados nas provas, né, aqui no caso. Essa questão foi 2025, concurso. Então só cai no Enem, né, assim, tá?
mas é cobrado também no ENAD, nas universidades. Essa é interessante. Diz, o conflito entre Irã e Israel é um dos mais longos e complexos do Oriente Médio e da história. O Irã mantém uma postura anti-sionista, quer dizer, anti-Israel, anti-judaica, Isso. e antagonista a Israel, apoiando diversos grupos regionais que se opõem ao Estado israelense, como, por exemplo, o Hezbollah no sul do Líbano. Esse antagonismo tem resultado em frequentes tensões com ações militares indiretas, ataques cibernéticos e operações estratégicas de ambos os lados. Certo, André? Certíssimo. Pergunta. O líder supremo do Irã é a autoridade máxima do país, responsável pelas decisões políticas e militares que moldam a postura iraniana do conflito com Israel. Essa figura exerce controle sobre as forças armadas e a política externa, sendo central na dinâmica da região. Considerando esse contexto e a liderança vigente até este ano, 2025, qual é o nome desse líder supremo do Irã? Estava no poder e tal. Será que é o primeiro nome? Ismail Haniyeh? Ou Yahya Sinwar? Se nós estamos Ou lidando... Soleimani Wittensee? Ou Nasrallah? D. Ou Ali Khamenei? O É que o foi... item. É o que é o item É o item é, né? que foi exatamente agora, o último atingido, Foi né? morto É. por uma operação militar nos Estados Exatamente. Unidos. Que a gente também, mais uma vez, fazemos algumas ressalvas. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de trabalho em apoio a um lado. Estamos na informação de um contexto geral. Só que, infelizmente, algumas coisas a gente tem que dar um ponto de vista mais severo. E, assim, a política já estava... A política do Khamenei, ela já estava sendo criticada há alguns meses, mais intensamente pelo povo do Irã. O Trump pegou o barco, pegou, como diz no linguajar do cearense, pegou corda. E aí entendeu que poderia, nesse momento, vendo uma certa oposição popular, tirar proveito. Isso. Mas não é assim que se resolve as coisas. O Khamenei, ele estava com um projeto realmente mais incisivo, Isso. até de política internacional, investir nessa questão de armas nucleares, mas não estava formalmente ameaçando ninguém. Não. E nem bomba atômica tinha. Exatamente. Comprovadamente. Né? Então, o ataque foi indevido. Preventivo? Essa prevenção é ótima, Disse, né? É preventivo. Não, vindo de ideias, de imaginações que vinham primeiro, né? Assim. Então, o Oriente pode fazer isso, ou Exato. iraniano, ou qualquer um. Vamos fazer uma coisa preventiva. Não vamos comprar mais produto americano contra os elevados impostos cobrados pelos Estados Unidos, preventivamente, antes que ele faça. Pois não é. Coisa estranha. É um absurdo. Absurdo. A outra questão, André, que nós colocamos aqui, não foi, Levi? É uma questão que caiu no Enem, essa, né? 2013. Mas ela é recorrente. Elas estão cobrando sempre numa prova agora, uma questão do Oriente Médio. Um outro dia, um índio disse assim, professor, por que eu tenho que saber sobre esse assunto? Eu disse, porque interfere na sua vida. Eu não sou árabe, eu não sou palestino, eu não sou israelense. Eu disse, mas aumenta o preço da gasolina. Sim. Dos carros. Não, e outra coisa. Do custo de vida. Não, e outra coisa, nós estamos nos aproximando de mundos que antigamente não existiam. Eu conheço uma pessoa, o Wagner, é bom até colocar isso aqui, que botou os filhos para aprender mandarim. Tem um projeto para esses meninos, para eles conseguirem, estudando, vamos lá, fora do país, ter essa conexão com o Oriente, porque a China está muito forte. Então, para aqueles que imaginam que você está tão distante dessa cultura ou dessa realidade, não pense dessa maneira, não. Nós estamos mais globalizados do que nunca. Inclusive com os instrumentos, os materiais, os elementos, né, que nós usamos ciberneticamente, internet. Claro. Manhã de tarde e de noite. Né? Não, e a economia brasileira tem uma ligação muito forte com a questão oriental. Consumidor, então, você, futuro profissional, você que trabalha, não importa com que área, pode ter essa conexão de uma hora para outra. Então, é bom saber. Vamos para frente. Outra. Bom, a questão do Enem 2013, André, diz o seguinte, um gigante da indústria da internet, a gente estava comentando agora, né? Sim. Em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia a sua página na Palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Na verdade, é uma favela dos palestinos dentro... Sim, da região de Israel, da né? Palestina. Em vez de territórios palestinos, olha só, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo, ok? Aí tem a referência, né?
o gesto, a pergunta, simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos, significa, a mudança do status, significa o surgimento de um país binacional? Não, isso não fez surgir um Estado palestino. Não fez surgir. Ainda não tem reconhecimento, não tem criação. Não tem Estado palestino. Não tem criação. Os terroristas, muitos deles se matam, esse projeto todo é para a criação de um Estado palestino. Pelo menos é o que se diz, né? B, fortalecimento dos movimentos antisionistas, antissemitas. Não, né? Não está fechado isso, né? C, esvaziamento de assentamentos judaicos. Também não fala em assentamento. Sempre lembrando, só para esclarecer, só para esclarecer, o que se coloca nesse termo semitismo, é em função aos judeus ter essa origem semítica, né? Exatamente. Que a região ali é toda condensada nessa condição. Os mesopotâmicos eram semitas, os persas eram semitas, e como, agora voltando em tempos bíblicos, como Abraão de Ur, na Mesopotâmia, vai dar origem aos hebreus, que vai dar origem aos judeus, são semitas, então vem essa condição também de formação vinda deles, né? Beleza. Só para lembrar. Ótimo. E o item D, o reconhecimento de uma autoridade jurídica. Estabelecimento de fronteiras nacionais. Não tem Estado. É o item D. Na verdade, é uma autoridade jurídica, um reconhecimento, mas não tem. Os palestinos continuam não tendo acesso à água, à energia, Israel controla tudo representação isso. nacional, os política, direitos, diplomática. Direitos sociais, a educação, enfim, o transporte, essa coisa. Não existe isso, né? Essas questões, tá certo? Então, pessoal, aí em casa, a resposta correta do Enem é o item D, o reconhecimento de uma autoridade jurídica. André, me diga uma coisa, e o que você acha? Como é que essa guerra vai ter esse direcionamento a partir de agora? Da morte do Khamenei, certo? O Irã bombardeando os países que têm base americanas no seu entorno, né, assim, afetando a economia mundial, o petróleo. Como é que você está vendo isso aí? Como é que você acha? Acompanhando algumas informações, primeiro o pessoal diz muito que não podemos falar precipitadamente de uma guerra mundial. Né? O pessoal fala, quem sabe, de uma guerra regional, a perspectiva realmente chega a acontecer pela intransigência dos envolvidos, porque o que está acontecendo acima de tudo é intransigência, né? São dois, como diz a história, cachorros grandes. O Irã né? bombardeia as bases, porque sabe que fazendo isso afeta o mundo todo e os Estados Unidos e Israel passam a ser pressionados. E acaba também tendo algumas alianças importantes como a Coreia do Norte, que acaba puxando, quem sabe, russos, que são amigos históricos, começam a se voltar, apesar da guerra lá na Ucrânia, aquele negócio todo. Mas o que eu penso? Eu penso que sempre acaba existindo uma saída. Está se formando um bloco europeu com uma pretensão de uma conversa, um atenuante, né? Não sei se vai dar certo. Os que já tiveram experiência com guerra têm medo, né? França sim, porque são os principais alvos, porque eles estão ali no meio. A guerra não é fácil, né? Eles já sabem da dor da guerra. Né? Eles estão embolados, Wagner, eles estão embolados. Ali é o velho mundo. Então, eles sempre ficam pensando na possibilidade deles serem afetados diretamente, né? E a gente sabe muito bem que o que aconteceu, a morte do líder, o Khamenei, agora não abalará substancialmente todo um projeto que já foi criado no Irã. Tanto que ele já tinha um sucessor. Preocupação prévia com sucessores. Isso. E a tradição, religiosidade, juntamente com a política dentro do Irã, o poder dos ayatolás não acabou. Ele, vamos dizer, cutucou a onça com a vara curta, e uma onça já raivosa de muito tempo. Então, que tem estruturas. Exatamente. Então, muita gente pode pensar, pô, matou aquele líder, desestabilizou todo mundo, agora eles vão baixar a guarda, vão se entregar, vão ficar bonzinhos. Com todo respeito, não é a Venezuela da vida. Né? Pois é. E assim... E a civilização, né? Que eles têm orgulho. Né? E a força de alianças que aquele pessoal tem, e o potencial material de riqueza que eles têm para barganhar alguma coisa. Então, a estrutura já estava com um grande planejamento, um tradicional planejamento. Legal. Eu fico triste por não conseguir imaginar assim, uma perspectiva tão gentil, mas o que se fala inicialmente é que possa a guerra ficar ali naquela regionalidade, com boas perspectivas, se alguém se dispuser a conversar, de melhorar um pouco ali aqueles ânimos, mas
tudo pode Legal. acontecer, né? Tudo tem uma tendência a acontecer quando se fala de dinheiro, quando se fala de geografia e quando se fala de cultura, né? Isso é uma guerra fácil, mas acabar ninguém sabe quando. Pois André, amigo, obrigado pela sua presença. Eu- O nosso eu História em agradeço Pauta de demais, eu hoje. agradeço Foi um demais. prazer enorme esse bate-papo. Nós sabemos que é complexo, nós sabemos que Sim. tem muita informação, mas a gente faz da melhor maneira para que você possa ter um entendimento melhor e uma reflexão com mais argumentação e sustentabilidade histórica e documental, tá bom? Um abraço, meu querido. Obrigado. Fico à pela presença. disposição e espero ter contribuído, porque esse programa é inovador, é deixar realmente a história no lugar que ela tem que estar, do lado das pessoas, não é só sala de aula, é Sim. dia a dia, é vida, porque a história é vida. Obrigado pelo convite e conte comigo. Obrigado.